Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Estou passando por aqui, segunda-feira. Vou deixar um versículo para meditação dessa segunda-feira para as nossas vidas. Que o Espírito Santo fale. Mateus, capítulo 22, vou deixar um versículo 14. Mateus, capítulo 22 daqui, e o versículo é o 14. Aqui o Senhor fala, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que é que o Senhor está falando? Que todos nós somos chamados, mas os escolhidos são poucos. Por que, meus irmãos, são poucos? Você pode perguntar, por que, irmã? O Senhor fala que são poucos escolhidos e muitos chamados. Porque chamado qualquer um pode ser. Agora, para ser escolhido, você tem que renunciar à sua carne todo dia. Você tem que renunciar ao pecado todo dia. Você tem que todo dia fazer uma escolha. Porém, essa escolha o Senhor não obriga ninguém a fazer. Você tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, a pessoa quer gastar tempo com Jesus. Como assim, irmã? Na oração, na meditação da palavra, procurar separar um tempo para jejuar, para se consagrar. E aqui o Senhor fala mais uma vez no 14. Vou ler mais uma vez. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor, Ele quer que todos nós sejamos escolhidos. Mas para ser escolhido depende de mim e de vocês. Porque o Senhor, Ele ama a todos, mas Ele não ama o pecado. Ele ama as nossas vidas. Ele deu a vida por nós. Jesus, Ele deu a vida para a gente. Mas Ele não quer que a gente permaneça no pecado. Ele não quer que a gente permaneça vivendo, amando esse mundo como se Ele não viesse, como se Ele não fosse voltar. E Jesus vai voltar, meus irmãos. Sempre nos meus áudios aqui, compartilhando a palavra do Senhor, eu estou falando sobre a volta de Cristo. Porque o que eu falo para vocês, eu aplico na minha vida. Porque mais cedo ou mais tarde, Jesus vai voltar. E pelo que a Bíblia está se cumprindo na terra, Jesus não vai demorar muito a voltar. Temos que trabalhar, temos que viver a nossa vida e o mercado, fazer nossas coisas sim, mas não podemos esquecer o foco, a prioridade, que é o reino do céu. Sem santidade, a gente não verá Deus. Sem andar na verdade, a gente não verá Deus. Se andamos com mentira, se andamos com falsidade, se andamos com hipocrisia, não veremos a Deus. Podemos até estar na igreja, mas se a gente está incluído naquela parte lá de Apocalipse, onde fala sobre a idolatria é todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado é idolatria. Se a gente anda no engano, na mentira, na fofoca, no disse-me-disse, e não tira um tempo para conhecer a Deus, não tem como a gente ver a Deus. Porque para você ver a Deus, você tem que gastar tempo com Deus. Ai, irmã, mas eu não tenho tempo. Não tem como a gente não ter um tempo. A gente tira um tempo para tudo, para trabalhar, outros para ver televisão. Eu
não tenho mais tempo para televisão. Mesmo porque se você tem um tempo para televisão e você não. Se você tem 1 hora para televisão e não tem 1 hora para Deus, você está pecando. Você está amando mais a televisão do que a Deus. Aí tudo que a gente coloca na frente de Deus é pecado. Se a gente ama mais um marido, uma amiga, um filho, seja o que for que você ama mais do que a Deus, já é pecado. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Porque Ele vai voltar. E Ele está próximo, gente. Gente, é hora da gente... Eu estou aqui sempre trazendo as palavras porque... Ah, mas essa irmã não fala nem... Eu estou falando a palavra. A palavra é a verdade. Jesus, Ele chama a todos. Mas escolhidos são poucos. Porque ser escolhido dá trabalho. Ser escolhido tem que renunciar à carne. Ser escolhido tem que abrir mão de coisas que é agradável para a carne, que é prazeroso para a carne. Temos que fazer renúncias. E essas renúncias dói na carne. Mas aquele que alimentar mais a carne do que o Espírito Santo, esse não tem como ver a Deus. Porque como nós conhecemos e sabemos que estamos perto de Jesus, e Jesus está conosco? Em primeiro lugar, porque a Bíblia fala. Lá em Isaías 55, versículo 5. Não, acho que é 5 ou 6, é um desses dois. Bom, vocês vão lá e procuram. Que a gente tem que fazer chegar ao Senhor no tempo e fora do tempo. Isaías 55, versículo 6. Irmãos, Jesus, ele não veio para levar quem fala bonito, ou quem é bonito, ou quem é rico, mas Jesus veio para buscar e vai vir para buscar os seus escolhidos. Escolhido é aquele todos que renunciam o pecado diariamente. Porque todo dia o pecado bate na porta de vocês e na minha. Mas aqueles que amam mais o pecado do que a Cristo, esses não podem ver a Deus. Mas, porém, Jesus quer salvar nós todos. Aplico na minha vida e na vida de vocês. Que Jesus venha falar mais com vocês. Que o Espírito Santo de Deus se revele. Um dia de bênção e de vitória para vocês e para mim.